Olá! Agora vamos falar sobre adjetivos descritivos. Existem vários tipos de adjetivos na língua inglesa e nesta aula em particular estaremos lidando com os descritivos. Então, vamos lá. Um adjetivo é uma palavra ou conjunto de palavras que modifica um substantivo, como por exemplo, boy, girl, dog, people, ou um pronome, ou seja, uma palavra que é utilizada para se referir a este mesmo substantivo ou substantivos, sem necessariamente termos que os repetir explicitamente na sentença, como he, she, it, we, they. Os adjetivos podem vir antes ou depois da palavra que modificam. Então você tem aqui na sentença This is a cute cat ou This cat is cute. O this cat is cute segue uma lógica mais próxima ao português, pois mesmo no português temos o verbo to be, ou o equivalente a ele, ou seja, o verbo ser, sendo utilizado para indicar o que algo é, com um adjetivo, ou seja, este gato é bonitinho. Agora, via de regra, você pode dizer que em inglês, mais frequentemente do que não, adjetivos são utilizados antes dos substantivos que eles caracterizam. Mais uma vez, você pode utilizar o verbo to be e, portanto, ter uma sequência mais próxima à que temos no português, mas muito mais frequentemente do que não, você vai ver adjetivos vindo antes, tudo bem? Então, vamos continuar. Existem muitos tipos de adjetivos. Entre eles existe a categoria de adjetivos descritivos. Os adjetivos descritivos descrevem substantivos ou pronomes em detalhe, fornecendo um atributo a uma palavra em particular. Ou seja, eles são adjetivos utilizados para descrevermos de forma aprofundada características que são físicas, explícitas, ou abstratas, ou seja, implícitas. Então vejamos aqui o exemplo. This is a delicious sandwich. Você não está simplesmente dizendo this is a sandwich. Você está dizendo this is a delicious sandwich. Portanto, caracterizando de uma forma bem detalhada o sandwich. Você, caso veja os adjetivos de uma forma geral, vai perceber que realmente a maior parte deles são descritivos. E então uma sentença como essa não é nenhuma surpresa para você, mas existem outros e, portanto, saber o que é o tipo de adjetivo mais comum para até mesmo você ter um contraste explícito com outros é extremamente importante, em especial quando você for lidar com os próximos tipos de adjetivos em outras aulas nossas, tudo bem? Vejamos. Os adjetivos descritivos podem ser organizados nas seguintes categorias de acordo com a sua estrutura. Começando então pela primeira forma. Adjetivo simples, ou seja, o tipo mais básico de adjetivo descritivo, que é o que temos aqui. This is a delicious sandwich. O delicious aqui é um adjetivo simples. Agora, quais são os contextos em que adjetivos simples são mais frequentemente utilizados? Sentimentos, tempo, som, quantidade, sabor, aparência, tamanho, idade, cor, forma e material. Todos esses são expressados através de adjetivos simples. Então, vamos ver aqui o exemplo da sentença. It was a beautiful day yesterday. Beautiful é um adjetivo de day. Clear sky, clear, adjetivo de sky, simples, não é? Sweet smell, sweet, sendo um adjetivo de smell, of blossoming trees. Green grass, green, adjetivo de grass. Cheerful people, cheerful, adjetivo de people. It seemed as if the world had united to celebrate the coming of spring. E assim, no final das contas, você tem exemplos aqui práticos, inclusive dentro de um parágrafo, da utilização de adjetivos simples, que são os adjetivos descritivos mais comuns e, por consequência, os adjetivos de uma forma geral da língua inglesa mais frequentemente utilizados. O outro contexto em que temos adjetivos são o que nós denominamos de adjetivos compostos, que na prática são criados quando duas palavras são combinadas para criar um adjetivo descritivo. E às vezes essas palavras não são adjetivos de forma original, mas elas se juntam para caracterizar e atuar como adjetivos descritivos de algo. Então você tem aqui essa sentença. Pam was a baby-faced, long-legged girl. Então perceba que baby e faced definitivamente não são adjetivos por si só, mas juntam-se para se referir a girl e qualificá-lo e descrevê-lo. Igualmente, long-legged, de fato, long, você pode dizer que é um adjetivo, mas leg, não mesmo. Juntando, se tornam long-legged e aí se referem a girl.
E perceba que, portanto, para formarmos esses adjetivos compostos, temos hífens entre eles, ou seja, baby-faced, long-legged. E você não poderia ter mais do que duas palavras em sequência conectadas por hífens. Você não poderia ter baby, hífen faced, hífen long, hífen legged. De forma nenhuma. É de duas em duas. E todas vindo antes do elemento que se caracteriza aqui, como no caso do girl. Tudo bem? Como se fosse, então, qualquer outro adjetivo normal. Então, tendo isso em vista, temos aqui o que nós denominamos de adjetivos descritivos. Muitíssimo obrigado.